Boa noite, queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do livro Levantar e Seguir, de José Carlos de Luca. Estamos aqui dando sequência ao nosso estudo. Denise chegou conosco, hoje no capítulo 36, Onde Encontrar Jesus. Nós já estamos nos aproximando do Natal, né? Então, uma boa oportunidade de pensar onde vamos encontrar Jesus, né? Boa noite com Jesus, querido amigo Wilton. Paz e luz a você. Boa noite, Will. Nosso querido Wilton esteve aqui na nossa região, aqui em Luiz Antônio, e eu pude acompanhar as postagens que vocês fizeram lá. Maravilhoso o encontro, com certeza. O Will, amanhã dá para você assistir a live com a gente, hein, Will? Amanhã não tem reunião no centro. Será que tem ou não tem? Não sei. Se não tiver, né? Se não tiver, possa estar conosco. André, boa noite, seja bem-vindo. E Dinailton, boa noite a você também. Vamos então entrar pelo nosso perfil particular também para a gente acompanhar. Não, aqui não está, aqui no Instagram dá uns bugs de vez em quando, que a gente se perde nele. Agora acho que vai fluir, vamos ver. Está ao vivo, fluindo bem, vamos ver. É aqui. Não, aqui não é, aqui é o Stories, é Instagram. Vamos ver. Não estou me vendo. Eu entrei, mas não estou me vendo. Vamos entrar de novo. Para ver se está fluindo bem, mas acredito que sim, né? Acredito que sim. Tem um curso, mas não tem problema. Will, se você ganhar o livro, não se preocupe, você vai receber o livro. Gente, eu não sei o que está acontecendo, eu não estou me... Ah, agora apareci. Pronto, agora apareci. Os bugs do Instagram. Gleides, boa noite, querida, seja bem-vinda. O nosso querido amigo Ari também está aqui conosco. Lembrando então a vocês que amanhã é um grande dia, né? Amanhã completamos 5 anos do nosso perfil, no dia 28 de outubro, dia do servidor público. E amanhã teremos sorteio de 3 livros. O Evangelho segundo o Espiritismo, tradução de Guilhom Ribeiro, da editora Nova Visão, letras gigantes, ou letras grandes, né? Para aqueles que têm um pouco de dificuldade com a leitura. Boa noite, Leninha, seja bem-vinda. O outro livro, nós vamos trazer também, é um sorteio amanhã, Um Novo Recomeço, de Vera Lúcia Marinzec de Carvalho. Amanhã, a Leninha já tem esse livro. E Quando a Vida Escolhe, de Zíbia Gasparetto, o livro que eu sempre esquecia de falar. Então, esses 3 livros serão sorteados amanhã, tá? Obrigado, meu amigo, obrigado. Esse trabalho nosso é de Jesus. Como a gente sempre diz, né? Nós somos meros instrumentos, e a oportunidade que a pandemia acabou trazendo para nós teve os seus percalços, com certeza, mas possibilitou-nos que a gente viesse com esse trabalho, né? Boa noite, Débora, seja bem-vinda. E possibilitou-nos que nós viéssemos com esse trabalho, nessa oportunidade de fazer lives, palestras. Eu que até a pandemia eu fazia só palestra presencial. Boa noite, Sueli. Quando veio a pandemia, fui convidado a fazer palestra virtual e eu realmente travei. E depois venci o meu receio, o meu medo e fomos em frente. Boa noite, Lu, seja bem-vinda. Gratidão pela sua presença. Letras grandes é bom, principalmente para gente, né, que já tem alguns verões pela frente, né? Então as letras facilitam bastante. Ó, recapitulando, né? Os livros que serão sorteados: O Evangelho segundo o Espiritismo, letras grandes. Olha o tamanho das letras, ó, como facilita. Não se pode servir a Deus é mamon. Olha, abriu por acaso, hein? O segundo livro, Um Novo Recomeço, de Vera Lúcia Marinzec de Carvalho. E o terceiro livro, Quando a Vida Escolhe, de Zíbia Gasparetto. Então, esses 3 livros serão sorteados amanhã para vocês. Débora, boa noite, querida, seja bem-vinda. Sueli, acho que eu já cumprimentei também. E então a gente fica assim.
Vou fazer o sorteio. Não vou prometer que eu consiga colocar no correio na sequência, porque na quinta-feira estamos saindo em viagem. Vamos primeiramente a Uberaba, participarmos à noite, na quinta-feira, da reunião lá do Grupo Espírita da Prece, na casa onde residia o Chico Xavier, com a nossa querida amiga Cleia, de Uberaba, lá, que ela é dirigente da Mocidade Espírita. Sim, Will, se fosse o Evangelho no Lar, já teríamos o capítulo. E a Flavinha faz assim, né? Abre ao acaso. E na quinta-feira, então, estaremos em Uberaba. Na sexta-feira, pela manhã, sairemos em direção a Ituiutaba, onde à noite nós vamos participar de um encontro de amigos de Jerônimo Mendonça, que está sendo promovido pelos amigos lá de Ituiutaba. Como todo 1º de novembro eles fazem essa comemoração em homenagem ao nascimento de Jerônimo Mendonça, no dia 1º de novembro. Então, no dia 31 estaremos nos Ceareiros. A Márcia França, que é coordenadora, dirigente da creche lá fundada pelo Jerônimo, uma trabalhadora desde a época que o Jerônimo construiu a creche. A Márcia vai fazer a primeira palestra falando de Jerônimo, e eu vou fazer uma outra palestra na sequência com o tema Ao Encontro da Felicidade. E se a gente conseguir gravar, depois eu posto para vocês, né? Porque, como eu comentei com os amigos, lá nos Ceareiros não tem Wi-Fi. E se nós utilizarmos apenas os dados móveis para tentar fazer a transmissão, talvez não vai dar, a gente acaba ficando sem internet, né? E aí a gente, na viagem, faz falta realmente. Então, se der certo alguém conseguir gravar, a gente transmite depois e a gente faz esse projeto com vocês. No dia seguinte, vamos ter a presença de Pedro Resgala, às 14 horas. Boa noite, Fer, seja bem-vinda. E depois vem o Júlio César, que é filho da Márcia França. Depois vem a Betânia e a Kátia fazendo a apresentação de um teatro. E às 17 horas o Nicola, uma roda de conversa com amigos de Jerônimo Mendonça. E aí são essas as comemorações que vão ser feitas lá. Um ano um pouco difícil para o grupo lá dos Ceareiros, porque nesse ano deu-se o passamento, né, para a pátria espiritual, o desencarne da Beth Martins, uma querida amiga que estava dirigindo os Ceareiros, inclusive até agora, recentemente, até o seu desencarne, e com certeza recebida foi pelo nosso querido Jerônimo na pátria espiritual. Eu gostaria de perguntar, né, esta palavra aqui desta palestra, onde encontrar Jesus. Eu comentei logo no começo que nós já estamos nos aproximando do Natal. E tem sempre, né, a gente lembra daquela frase assim, onde Jesus nasceu? Quando Jesus nasceu para Paulo de Tarso, quando Jesus nasceu para Maria de Magdala, para Tomé, para várias e diversas pessoas. E aí, deixa eu voltar aqui que deu um bugzinho no Instagram aqui de novo. E essa mensagem que me fez lembrar dessa questão, né? Que a gente fala assim, onde nós podemos encontrar Jesus? Onde nós podemos encontrar Jesus? Deixa eu ver se volta aqui. Tá meio complicadinho, tá? Voltou. Estou vendo pelo computador, acompanhando pelo computador e está dando uns bugs aqui, mas vamos em frente. Nós podemos encontrar Jesus nos mais diversos lugares. A gente pode até na rua, naquela pessoa que está precisando de um abraço, de um afeto, de uma palavra amiga. Boa noite, Silvia, seja bem-vinda. Então, encontrarmos Jesus, nós podemos encontrar Jesus naquele parente que a gente faz tempo que não vê. Nós podemos encontrar Jesus nos momentos difíceis, quando nós passamos por dificuldades, certamente, né, Débora? E nós certamente passamos por dificuldades. E nesses momentos, é o que eu costumo dizer, como a gente tem fé. A nossa fé, eu falo um pouco por mim, né? Ela é um tanto quanto vacilante, porque quando está tudo bem, a nossa fé, ela é maravilhosa, é uma tranquilidade. Só que quando as dificuldades chegam, aí as coisas apertam um pouco mais, né? E a Débora dizendo, Jesus se manifesta para dar força e esperança.
Sim, lembrarmos que estamos aqui num processo evolutivo para crescermos, progredirmos e evoluir. E não é por acaso, né? Não é por acaso que nós estamos aqui, neste exato momento, neste país, nesta época da humanidade, por tantas e tantas dissabores que talvez a gente veja por aí, e a gente fica pensando até que ponto, né? Fala assim, mas nós não estamos passando, né, num problema, nós estamos já a caminho da regeneração? Sim, mas até que a gente chegue na regeneração, muita lenha há de queimar, muito chão haveremos de caminhar. Boa noite, Babi, seja bem-vinda, um beijo pro Pedrinho. Encontramos Jesus na simplicidade e na rotina. Ô Débora, eu acho que você poderia preparar uma palestra, né, pra gente, né? Você estava devendo para mim do Pai Nosso. Prepara uma dessa então, onde encontrar Jesus. Então vamos lá, né? Vamos lá que vamos ler. A mensagem é pequena hoje, mas ela é profunda, como sempre, né? E no capítulo 36, o De Luca faz uma observação. Boa noite, Regina, seja bem-vinda. Onde encontrar Jesus? É uma pergunta. E a resposta que ele traz, a resposta de Jesus: quando fizestes a um dos mais insignificantes dos meus irmãos, a mim o fizestes. Olha só. Onde então vamos encontrar Jesus? Naqueles mais simples, nos menorzinhos, naqueles mais insignificantes. Ali vamos encontrar Jesus. E aí o De Luca vem dizer para nós: Jesus, onde você está que não encontro? Estou precisando tanto da sua ajuda. Onde me procura, amigo? Nos mais diversos templos da terra, erguidos em seu nome. Minha igreja não é de pedra. Então, do que é feita a sua igreja? Ela é a reunião de corações que se unem no clima da fraternidade e do auxílio. Quem quiser me encontrar, procure antes a quem sofra, estenda sua mão em meu nome, pois eu estou em cada rosto sofrido, em cada estômago vazio, em cada alma abatida, em cada lar em conflito. E assim você também será ajudado pelos laços do meu amor. Do contrário, quem quiser me perder, procure-me na rua chamada egoísmo, pois lá eu jamais estarei. Nossa, gente, me emocionei, sinceramente. Olha, eu falo que é interessante, eu de um tempo para cá eu parei de ler antecipadamente a mensagem da noite. E eu tenho me surpreendido maravilhosamente bem. Por quê? Tudo bem, se você vai fazer uma palestra, então você tem que realmente fazer a leitura do texto que você vai trabalhar, tudo mais. Mas uma live, uma reflexão como essas, eu me senti tocado de não fazer mais a leitura dela antecipadamente, fazer a leitura de plano, de pronto, assim com vocês. Alcineide, boa noite, seja bem-vinda. É linda mesmo, né, Luciane? Não, esse livro eu falo assim, esse livro é realmente maravilhoso em todos os sentidos. São puxões de orelha, são toques importantíssimos que o De Luca, com toda a sua inspiração, nos traz. E a Débora dizendo, a forma como tratamos os outros tem uma consequência espiritual direta. Exatamente. Exatamente, né? E eu fico pensando nessa questão, e até outro dia pensei, lá atrás, quando eu comecei os meus projetos aqui no Instagram, nossa página aqui, nosso perfil do Instagram, tinha um nome chamado Reflexões ao Cair da Tarde. E a Flavinha até fez uma brincadeira comigo, porque eu tinha feito reflexões.ao.cair.da.tarde, né? Então ficava muito ponto. E aí a Flavinha, nós reduzimos depois reflexões da tarde, e aí depois, né, para a gente ficar definido mais ou menos
quem que estava fazendo esse projeto. Eu acabei colocando Reflexões Aloysio, não para querer aparecer, mas para ligar, né? Para ligar o meu nome. Às vezes as pessoas viam uma fotinho que era um pôr do sol, não sabia quem era, então a gente acabou criando esse Reflexões Aloysio. E foi interessante porque dessas reflexões ao cair da tarde, eu tive uma intuição recente de escrever alguns pequenos trechos sobre alguns temas. E dentro desses temas, eu fiz algumas separações. Depois talvez a gente converse mais para frente, talvez para o ano que vem eu pense nisso. Pensei em alguns temas: serenidade, paciência, caridade, esperança, amor, liberdade, perdão, atenção, gentileza, gratidão, cura, família, julgamento, humildade, altruísmo, paz, equilíbrio, acolhimento e diálogo. São 20 temas que eu estou pensando talvez o ano que vem trabalhá-los, assim, bem superficial, nada com muita profundidade, né? Trabalhando assim a minha intuição sobre cada um desses temas, claro, com a ajuda dos amigos espirituais, mas fazer um projeto, né? Não vou fazer à tarde, porque na época a gente fazia às 17h30 as nossas lives, mas eu pensei para o ano que vem trabalhar esses temas. Eu procurei trazer esses temas de uma forma afirmativas. Inclusive com o Wilton, que estava aí, né? Quando a gente estava falando sobre o orgulho, e ele falou assim: em vez de a gente falar do orgulho, vamos falar da humildade. Em vez de falarmos do egoísmo, vamos falar do altruísmo. Em vez de falarmos da guerra, falarmos da paz. Situações sempre do lado positivo, né? Sempre do lado positivo. Então, esses 20 temas assim surgiram assim mais ou menos inspirados, e de repente a gente consiga fazer uma síntese deles e divulgá-los mais para frente. Vamos pensar. Então, tá marcado os temas, 20 temas estão aí. O amor é lindo, né, Ari? O amor é lindo. Deus é amor, nas palavras de Paulo, do apóstolo João. João que disse: o Deus é amor, né? Então é muito importante isso, muito importante. Mas vamos então, Josimar, boa noite, seja bem-vindo. Vamos então retomar um pouco esta questão que o De Luca nos trouxe, onde encontrar Jesus. E esse diálogo que se trata, que é travado aqui, entre uma pessoa que a gente pode se identificar como a gente mesmo. Quantas vezes nós chegamos desesperados numa situação e a gente não encontra Jesus. Jesus, onde você está que eu não encontro? Estou precisando tanto da sua ajuda. Quando a gente fala desse jeito, numa situação de dificuldade, isso é mais do que uma prece, gente. É falada de coração. É falada com sentimento, com emoção, com vivência. Então, quando você chega para Jesus e fala assim: estou precisando tanto da sua ajuda, vale mais do que 1000 Pai Nossos, 1000 Ave Marias. É uma prece sincera, porque você está no momento de dificuldade. No momento de dificuldade, a gente consegue orar. Outro dia, só para vocês terem uma noção, o meu cunhado passou por uma situação difícil com a mãe dele, ela estava com um problema de saúde, precisou passar por um procedimento cirúrgico, e ele é católico, e ele pediu assim ajuda, né, para Deus, para Jesus, e a minha irmã falou que ele rezou 2/3, né, 2/3, pedindo a orientação, pedindo um direcionamento, e ele teve direcionamento. Quem ajuda o irmão necessitado está, na verdade, ajudando a Jesus. Exatamente, né, Débora? E então, quando a gente chega... Neuza, boa noite, querida. Seja bem-vinda. Gratidão pela sua presença. Então, quando a gente chega assim, nessa frase: Jesus, eu estou precisando tanto da sua ajuda. E quando a gente não precisa da ajuda de Jesus? Só que quando está tudo bem, eu falo para vocês, a gente acaba esquecendo de Jesus. A gente esquece dos amigos espirituais. E aí vem a dificuldade, aquela prova, aquela situação que vem nos impactar.
E aí interessante, né, que Jesus responde a nós: mas onde você está me procurando, meu amigo? Estou ao seu lado sempre, né? E a gente, muito materialmente falando, nos mais diversos templos da terra, erguidos em seu nome. E minha igreja não é de pedra. E aí a gente, mas como Jesus tem tantos templos? Eu estava vendo até uma conhecida nossa que está fazendo uma viagem de lua de mel, e ela foi para a Tailândia, então ela postou vários templos religiosos em homenagem a Buda, tudo mais, e tantos templos de pedra, desculpa. E aí ele fala assim: mas a minha igreja não é de pedra. Do que é feita então a sua igreja? A gente pergunta muito modestamente e humildemente, e Jesus responde: ela é uma reunião de corações que se unem no clima da fraternidade e do auxílio. A gente pode dizer então que neste momento aqui, nós que estamos fazendo a nossa live, a Neuza, Flavinha, o Wilton, o Vitor do Grupo Coração de Luz, o Bom Chiquinho, o Luiz Fernando, todo mundo que está fazendo uma live neste momento está construindo esta igreja de Jesus. A Silvia disse aqui: a verdade, Aloysio, quando eu estava indo para a sala de cirurgia, acredito que a oração que fiz naquele momento foi a mais sincera de toda a minha vida. É verdade, né, Silvia? É verdade, tanto que a gente fala assim, que os corredores de hospitais recebem as preces mais sinceras do que os grandes templos religiosos. E aqui naquele momento de dificuldade a gente consegue orar. A gente consegue estabelecer a sintonia espiritual, que não é sempre que a gente consegue. A Débora continuou dizendo assim: nas dificuldades ele nos dá colo. O Josimar dizendo: quando Deus nos quebra uma perna, no mínimo ele nos ensina a mancar. É o que se diz na África. É com tanta dificuldade, né, Josimar? Com tanta dificuldade que os nossos amigos da África têm. Eu estava até fazendo uma comparação, né? Boa noite, Patrícia, seja bem-vinda. Eu estava fazendo até uma comparação, né, dessa amiga que está viajando em lua de mel de uma outra cidade, não é daqui, e ela postando lá, que acho que dia da Tailândia, ela foi para Dubai também. A gente vê aquela riqueza, tanto contraponto, né, contrassenso, tanta riqueza lá em Dubai e tanta pobreza na África, né? Boa noite, Solange, seja bem-vinda. Tanta pobreza na África. Se pegasse, né, 10% daquilo que eles têm, alimentaria muitos. E os nossos amigos da África, de Madagascar, dependem, obviamente, desta ajuda humanitária incrível chamada Fraternidade Sem Fronteiras, que faz um trabalho maravilhoso de acolhimento, de construção, de dignidade humana para aqueles nossos irmãos. A gente não consegue, às vezes, avaliar uma situação dessa. E eu falo para vocês uma coisa engraçada, que questão de uns 15 dias atrás, mais ou menos, teve um problema numa bomba de água aqui num bairro próximo ao nosso, e ficamos praticamente sem água durante uma semana. Então a gente tinha que tomar banho na casa de parentes, porque acabou inclusive a água da caixa. E eu tinha recebido naquela semana um vídeo de uma pessoa, talvez da África, falando português, dizendo que nós somos privilegiados por termos um banheiro dentro de casa. E nós somos privilegiados por termos uma água encanada, um chuveiro aquecido. Tantas e tantas situações que ele vai falando. E eu percebi que uma simples falta d'água por uma semana, todo o transtorno que gerou para a nossa família. E a gente se coloca, faz uma transposição para esses irmãos, que quando vem a água, o caminhão pipa para eles tomarem um banho,
que eles ficam tudo em pó, tudo grudados, né? Aquele pó. Quanto tempo eles conseguem, ficam sem um banho, sem uma água potável. E a gente, né, com tantas facilidades, com tantos benefícios que nós temos, esquecemos de agradecer. Esquecemos de agradecer. Isso aí, né, Ari? É verdade. E aí a gente vai analisando a nossa vida. E se a gente for pensar, quando aqui nós vamos encontrar Jesus? E não é nos templos de pedra, como ele falou, né? Não é nos templos de pedra, não é nas grandes igrejas, nos grandes templos, mas na reunião de corações. Na reunião de corações que se unem no clima da fraternidade e do auxílio. Quantos aqui a gente não consegue estabelecer essa sintonia espiritual? Alguém está passando por uma dificuldade, todos nós aqui unimos em oração. Alguém passa por um problema de ordem pessoal, né? Nós temos aqui o nosso anjo da caridade chamado Débora, que está sempre acolhendo tantos corações aí que às vezes passam por uma dificuldade. E a gente se sente feliz de ser essa ponte. E aí, aproveitando, viu, Will? O João Carlos não está aqui, mas a gente faz aquele pleonasmo bem vicioso, aquele elo de ligação. Depois eu vou mandar o vídeo para ele, marcar o João Carlos. João Carlos, o Luiz falou um pleonasmo novamente, o elo de ligação. Então, encontramos Jesus quando estendemos a mão. Exatamente. Exatamente, né, Débora? Agora ele vai falar assim, né? Quem quiser me encontrar, procure antes a quem sofra, estenda sua mão em meu nome. Vejam, eu lembro até daquela passagem, né? Quando Jesus, depois que Jesus partiu e Simão Pedro falou assim, né? Uma pessoa chegou pedindo dinheiro para Pedro e Simão falou assim: eu não tenho ouro nem prata, mas em nome de Jesus seja curado, alguma coisa assim. Então eu falo assim, às vezes a gente não tem ouro nem prata, né, modo de dizer, nós não temos. O Ari fala com o João todo dia, que legal. Então, Ari, já cutuca o João, fala: João, o Aloysio falou de você ontem, na live falou elo de ligação. Esse foi de propósito. Então, quando a gente se depara numa situação dessa, às vezes você não tem dinheiro, mas a verdadeira caridade não se faz apenas com a esmola. A esmola é o mais vil da caridade, né? Não que ela não seja importante, sim, ela é importante. Às vezes uma moeda que você dá, a pessoa junta ao longo do dia e consegue ter o seu almoço, o seu jantar. Mas a caridade do tempo, de ouvir, de ter a paciência para ouvir a pessoa, que às vezes repete 10, 20 vezes a mesma coisa. E eu lembro, até comentei com vocês uma questão muito interessante. Pelo Messenger. Ari, eu vou mandar o contato dele direto para você então, Ari. Pelo WhatsApp, fica mais fácil. Vou mandar o contato do João Carlos para você, viu, Ari? Eu lembro exatamente disso. Recentemente estive em consulta, né, como eu já comentei com vocês, com um médico amigo nosso aí, e a esposa trabalhava com acupuntura, um trabalho maravilhoso, sempre sorrindo, sempre acolhendo a gente. E ela foi tendo um pouquinho de problema de memória, tudo mais, ela parou de trabalhar. E outro dia, ele estava me contando que ele chegou para ele e falou assim: fulano, que dia é hoje? Hoje é quarta-feira. Dali a pouco perguntou de novo: fulano, que dia é hoje? Quarta-feira. Passado um tempo, e amanhã? Que dia é amanhã? Ele falou: olha, se eu falei para você que hoje é quarta-feira, amanhã é quinta-feira. Você está ficando esquecida. Ela disse assim, ele falou, isso ele derrubou, né? Ele falou:
Eu posso estar ficando esquecida, mas não esqueço que te amo. Ele falou que aquilo tirou o chão dele. Então, às vezes, você tem que ter a paciência, é um ato de caridade, e naquele momento que você tem a paciência com o ente querido, você está encontrando Jesus ali também. Jesus não está somente na favela, na rua. Jesus está do nosso lado. Boa noite, Vanessa, seja bem-vinda. E a gente pode dizer que Jesus, né, aproveitando aquela música do Vando, Jesus está na rua, na chuva, na fazenda, até mesmo numa casinha de sapê. É legal trazer as músicas, né, quando elas vão casando com os temas. E o Jesus não, né? O Jesus continua, com certeza, né, dizendo: eu estou em cada rosto sofrido, em cada estômago vazio, em cada alma abatida, em cada lar em conflito, em cada estômago vazio, como falei para vocês outro dia também. Fui numa reunião e tinha um grupo aqui de Araraquara chamado Grupo Viva, e tinha 3 senhoras e um senhor, estavam fazendo, preparando alimento, a janta para as pessoas em vulnerabilidade social que moram na rua, né? E estava um cheiro maravilhoso que estava demais. E deu uma fome danada, né? Deu uma fome danada. Eu cheguei e falei: nossa, tá um cheiro maravilhoso. Ah, mas o senhor quer um pouquinho, Pedão? Quer que a gente pronto o prato? Não, pelo amor de Deus, né? Vontade não faltou, mas, né, a gente também tem que ter um bom senso. Depois ela até veio falar: não, agora sobrou um pouco, o senhor quer mesmo? Não, fica tranquila. E aí ela falou, nossa, mas tem um cheiro maravilhoso a comida de vocês. Ela falou: sabe por quê? Que a gente faz com amor. Realmente, quando a gente faz tudo que a gente faz com amor, com boa vontade, abre-se, né, portas, janelas, e a espiritualidade age com certeza. Então, nós vamos encontrar Jesus, cada estômago vazio que a gente ajuda a saciar, né? E ele vai finalizando dizendo: e assim você também será ajudado pelos laços do meu amor. Não tem uma frase: ajuda-te que o céu te ajudará? Quando a gente se sente no fundo do poço, numa situação difícil, que a gente não vê saída, basta que a gente levante os olhos para os céus, peça ajuda, que a ajuda vem. E muitas vezes a gente se depara até numa situação que eu me lembrei muito de uma questão de um cavalo, é uma historinha que está num livro aí também. Um cavalo caiu no buraco e dificilmente eles conseguiriam tirar aquele cavalo do buraco. E o que aconteceu? Resolveram enterrar o cavalo. Resolveram enterrá-lo e o que eles fizeram? Começaram a jogar terra. Só que quando jogava a terra, o cavalo se mexia e a terra caía embaixo, ele ia pisoteando. Eles jogavam a terra caía em cima dele, ele chacoalhava a cabeça e a terra ia para baixo, ele ia pisoteando tanta terra que foi jogado que ele foi subindo até o ponto que ele conseguiu sair do buraco. Então, muitas vezes, a dificuldade que a gente está passando, ela é fundamental para que a gente consiga receber a ajuda espiritual, que talvez no momento de alegria, de felicidade, de êxtase, talvez a gente não recebesse. Não que a gente não recebesse. A gente não percebe. Com amor, amizade e outras formas de conexão, tornam-se pessoas mais fortes. Então, quando você sai, né, da sua zona de conforto, aqui tá bom demais, né? Tô aposentado, tô de férias, fim de semana, que isso, vou sair do conforto da minha casa para ir lá preparar uma comida para alguém que está precisando. Não, deixa para outra encarnação. Será? Será que na outra encarnação não vai ser você? Olha só que chamada, hein? Que vai estar precisando de um prato de comida? Então por que você não pode hoje fazer algo em prol do próximo?
Esse chamado, isso que eu estou falando não é para vocês, não, eu estou falando para mim. Estou olhando para mim, então estou falando para mim. Então, tudo aquilo que eu não faço, e Jesus vai dizer para nós na fala do De Luca, tudo aquilo que eu não faço, certamente depois eu vou precisar daquilo que eu não fiz. E ele vai dizendo assim, né? Do contrário, né? Quem quiser me perder, procure na rua chamada egoísmo, pois lá eu jamais estarei. O egoísmo se faz das mais diversas formas. Na preguiça, na deixa para lá, tantas formas, né? Que o egoísmo se manifesta. E a gente sempre fala assim, né? Primeiro para mim, depois para mim, mais um pouquinho para mim, se sobrar um pouco, né? Uns 10, 20% para o pessoal, para minha família, aí aquela quirela a gente doa para fora. E é chegada a hora da gente começar a distribuir um pouco do que sobra da nossa mesa para aqueles que estão precisando mais do que a gente. Faço até uma brincadeira que eu já até lembrei de algumas coisas, quando a gente às vezes percebe que tem alguma campanha de arrecadação de roupas, gêneros alimentícios e tudo mais, né? E eu brinco sempre com isso. É melhor, né? Vamos fazer o seguinte, você dá uma olhada no teu guarda-roupa, vê, tem roupa lá que talvez você nem usa mais, nem serve, e tá lá, pegando poeira. Ou você tem 3 ou 4 casacos, né? Embora faça frio de vez em quando, mas será que não está na hora de você liberar um pouco de espaço e você mesmo doar? Doe em vida, para que depois, quando você estiver, né, no andar de cima, né, Silvia, alguém vá doar suas coisas. Então, começarmos a desapegar, né? Desapegar um pouco, deixar a nossa vida mais leve, deixar a vida mais fluida. Despertar para a vida, acender a luz da consciência. Tudo bem, né? A gente não vai também doar tudo que a gente tem, né? Que nem Jesus colocou naquela passagem do Evangelho. Distribui tudo que você tem aos pobres e me segue. Não, tudo bem, aí você vai ficar na condição de necessitado e vai depender da misericórdia divina e na beneficência da coletividade, que não é por aí também. Mas, de quando em quando, vamos dar uma limpa no nosso guarda-roupa. Vamos abrir espaço, né? Não tem pressa, Silvia. Olha, uma coisa que eu falei para vocês, eu falo para mim, isso aí é um puxão de orelha direto, né? Ficou sem som na live? Da coletividade. Não, o meu tá com som. A gente sempre fala assim, caiu a imagem ou o som, sai da live e entra novamente. Deixa eu falar para a Lu. Vamos ver se dá certo. As roupas diminuíram bastante. Não, às vezes a questão é o seguinte, né? Às vezes a pessoa fala uma coisa. Não, mas essa roupa aqui ficava tão bem, né? Em mim. Isso aí. Quando acontece esse perrengue, gente, sai da live e volta. Se caiu a conexão, às vezes resolve. Então a gente fala assim, né? Ah, mas essa roupa ficava tão bem para mim. Tudo bem, você parou de fumar, troquei um vício por outro. Espero que seja um bom vício, hein, Silvio? Espero que seja um bom vício. Um vício do amor, um vício da... O que a gente podia falar? Fazer o bem sem olhar a quem. Agora a gente ficou curioso, né? Parou de fumar, troquei um vício por outro. Não e não. Agora a gente ficou curioso, Silvia. Coloca para nós. Você colocou. A gente ficou. Pelos docinhos. Silvia. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra, viu, Silvia? Um pouquinho sim, mas demais. Aí dá problema no outro lado, viu? Dá problema no outro lado. Aí vai para tal da dia, né? Da tia Beth, né? A gente tá brincando, mas
A Silvia arrasou. Engordou bastante. Silvia, então eu vou falar para você o seguinte. Aí você vai ter que fazer, vai substituir o vício do cigarro por um outro... Aí, bingo, Débora. Caminhar. Caminhar, tá? E os docinhos, se você pode substituí-los, por exemplo, por uma ameixa, por uma uva passa, tá? Uma banana passa também, mas com moderação, né? Não adianta comer 1 quilo de uva passa, 1 quilo de ameixa também, que não resolve, né? Que não resolve. Sabe por que essa questão do cigarro? O cigarro, ele tem um problema que ele tira o paladar da pessoa. Tira o paladar da pessoa. Então, eu estou falando porque, infelizmente, eu passei por esse vício também na minha adolescência, que graças a Deus, né, foram 5 anos apenas, dos 15 aos 21. Graças a Deus parei, não quero nem graça com isso. E por que eu parei? Porque eu precisei, né, dar uma corridinha. Começou a chover, precisei dar uma corridinha de meio quarteirão e parecia que até um ataque cardíaco. Né? Falei, não, peraí, sou novo ainda, para com isso. Aí eu falei, não, vamos... O que eu comecei a fazer? Comecei a caminhar. Depois eu fui fazer corridas, né? Então, a caminhada, além de fazer bem, né, tira a tua ansiedade, melhora em muito, né? Melhora em muito. E queimar os docinhos. Vamos com calma, né? Vamos com calma. Foi lá no médico, o médico mandou cortar o doce. Aí a pessoa pega, corta o doce para comer, né? Cortou. Mas tudo bem, né? Vamos lá. Então, já sabemos onde encontrar Jesus, já sabemos onde não encontrar Jesus. E só depende de nós. Só depende de nós. Isso, se vai caminhando gradativamente, em passo um pouco mais acelerado, né? Não é naquele passo de passeio de olhando loja, não. É um passo um pouquinho mais acelerado e, né, pelo menos 3 vezes por semana. Estou falando, não é para vocês não, para mim também. Precisa arrumar o guarda-roupa. E eu estava falando para vocês isso. Eu preciso, sabe o quê? Fazer aquela mudança, né? Fazer aquela mudança sem você mudar de casa. Eu vou mudar uma gaveta por semana. Então, tira aquela semana, fala, vou fazer a mudança. Começa a jogar fora. Tem coisas ali dentro nas suas coisas, nas suas gavetas, que você... isso aqui é importante. Será que é importante? Quanto tempo você não mexeu com aquilo? Que nem uma coisa que as pessoas às vezes guardam bastante. Resultados de exame de 2, 3 anos atrás, exames de sangue, por exemplo. Poxa, só se você tiver um acompanhamento clínico que precisa deles. Se não, ter o resultado de exame de hoje não vai, de 2 anos atrás, não vai refletir em nada o de hoje. Só se você estiver fazendo um acompanhamento que o médico precisa ter, que pedir que você guarde isso. Do contrário, né? Arrumar gavetas é terapêutico, sim, Débora. Com certeza. E de preferência, né, coloque uma máscara, porque às vezes tem tanto pó lá dentro que você vai pegar uma rinite. Brincadeiras à parte, né? Brincadeiras à parte. Jéssica, boa noite, seja bem-vinda. Bom, já sabemos onde encontrar Jesus, então amanhã, excepcionalmente, terça-feira, não é dia que nós fazemos live, mas como completamos 5 anos do nosso perfil, dia do servidor público, que nós sejamos sempre servidores de Jesus, a serviço do nosso Mestre Jesus. E amanhã nós vamos fazer uma live, capítulo 37, um novo fim, tá? Um novo fim, porque não vamos ter a live na quarta-feira. Então, e amanhã vai ser o dia do sorteio, retomando os livros que nós vamos sortear. O Evangelho segundo o Espiritismo, letras grandes, letras gigantes. Um Novo Recomeço, de Vera Lúcia Marinzec de Carvalho, e Quando a Vida Escolhe, de Zíbia Gasparetto, tá? 3 livros amanhã vão ser sorteados, depois da nossa live. Não tem problema, Débora. Se você for sorteada, fique tranquila, tá? Fique tranquila. Não é um dia que normalmente a gente faz live, né? Como vocês já sabem, mas fica este convite. E
nós vamos retornar no dia 31 terei palestra lá no Ceareiros, não sei se vai dar para transmitir ou não, se a gente conseguir a gente transmite, vai ser acho que 8h30, às 8 horas vai ser a da Márcia e a minha vai ser às 8h30. E na semana que vem, no dia 6, retomamos aqui pelo nosso Instagram, tá? Continuamos o Levantar e Seguir às 22 horas. Sendo que no dia 5 de novembro, vamos fazer uma live especial com Maria Bethânia França, filha da Márcia França, que é psicóloga, pedagoga, que conviveu com o Jerônimo pequenininha ainda, né? Pequenininha, tem umas fotos da Bethânia junto com o Jerônimo, e nós vamos trabalhar com um tema, deixa eu abrir aqui para ela que escolheu esse tema, que eu achei muito bonito. Recordações de um mestre, recordações de um grande mestre. Ela vai falar sobre Jerônimo Mendonça. Dia 5 de novembro, 22 horas, pelo nosso canal do YouTube e Facebook da Web Rádio Fraternidade. Mas aí eu divulgo para vocês no dia 3, tá bom, gente? Vamos então às nossas vibrações. Todos nós com certeza temos alguém a quem orar, que a gente possa pedir por eles, né? Neste momento, então, convido você, querida amiga, querido amigo, que possa acerenar os seus corações, acerenar a sua mente, deixando-se envolver pelos acordes suaves desta melodia, que nós possamos humildemente irmos ao encontro do nosso Mestre Jesus. Que nós possamos encontrá-lo na paciência de uma fala, na caridade de um ouvido, num trabalho de acolhimento, num trabalho fraterno. Encontrarmos Jesus dentro do nosso coração, naquele momento que mais necessitamos dele, e rogamos a Ele que possa estar ao nosso lado, na certeza que Ele o está. E que nós possamos, neste momento, rogar a Ele que possa abençoar a cada um de nós que aqui nos encontramos. Abençoar os nossos lares, nossos familiares, os nossos entes queridos. Abençoar aquelas pessoas que nos pediram preces, que sabemos estão necessitadas, por aquelas outras que partiram para o plano espiritual, que possam ser amparadas, dando conforto e consolo àqueles que aqui ficaram, por aqueles que estão nos hospitais, nos asilos, orfanatos, prisões, ou perambulando pelas ruas sem um teto. Que Jesus se faça presente nesses lugares, estendendo a sua mão amiga. E como forma de gratidão pela oportunidade, dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, na terra, nos céus, em toda parte. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, à medida em que vamos perdoando aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos de todos os males, pois Teu é o poder, o reino e a glória para todo sempre. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. Amigos, eu agradeço imensamente a presença de cada um de vocês. Boa noite, Sônia.
Desejo, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada, de estrelas luminosas, a amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, um beijo grande no coração de cada um de vocês. E até amanhã, 22 horas, se Deus quiser. Tchau, gente.